Muito bem. Então, bom dia a todos mais uma vez. Estamos aqui para a segunda sessão do programa de acolhimento e hoje a Paula vai-nos, acho eu, que vai-nos desvendar o mistério e vai-nos revelar o segredo de como é que nós vamos conseguir aqui construir uma estratégia para poder vender imóveis a qualquer pessoa. Portanto, estejam atentos. Paula. Ok, obrigada a todos. Agradeço a vossa presença e então vamos aqui à apresentação. Já estão a ver? Já está aqui. Bom, as pessoas já me conhecem, não vale a pena estar a falar sobre mim. E então, hoje o objetivo é fazer uma introdução ao mercado imobiliário e conhecer as principais atividades e funções de um agente e desenvolver, após a gente desenvolver as capacidades essenciais para o setor, ok? Os conteúdos, o que é ser um agente imobiliário em Portugal, as principais atividades e funções e obter alguns insights e perspectivas sobre o mercado. E também o networking, que é muito importante, quem está nesta atividade, ter muito networking. Os benefícios, claro, é aprender, obter informações práticas para o seu dia-a-dia, desenvolver capacidades, obter os insights sobre as tendências e perspectivas e fazer as conexões com outros agentes. Carreguei aqui. Puxar isto aqui para o lado, para ver melhor. Portanto, o imobiliário em Portugal tem sido um dos setores que realmente tem mexido muito com a nossa economia, principalmente nos últimos anos, a partir de 2016, a partir daí começou a crescer até agora. Tem havido uma grande procura, desde essa altura, de investidores, tanto eles nacionais como internacionais. Porque quando a gente fala em investidores, muitas das pessoas têm logo a tendência a pensar que são investidores estrangeiros. Não, há muitos investidores portugueses que estão a comprar muita coisa. Ainda hoje de manhã vi a notícia de um português que comprou uma aldeia no Gerês. Portanto, há sempre grande movimentação de investidores, mesmo portugueses. Vamos dar aqui uma voltinha pela história do imobiliário. Portanto, desde a década de 90, Portugal adotou uma política foi na altura do Cavaco, mais ou menos, liberalização da economia, o que incentivou grandes investidores a entrarem no nosso mercado. E claro, isto resultou num grande crescimento, que houve um grande boom finais dos anos 90, principalmente aquilo. Portugal só se via era os caminhões de areia e de materiais de construção, porque realmente foi o boom da construção em Portugal. E tudo o que se fazia estava logo vendido, a banca estava muito aberta a essas condições. Propunha até condições de quer comprar a casa, não quer mudar de carro, não quer ir de férias, enfim. Deu aí tanto crescimento a isto que depois, quando foi com o subprime nos Estados Unidos, e depois também deu aqui, quando os Estados Unidos dão um espirro, aqui temos logo uma pneumonia, não é? Na Europa. E claro que houve uma queda enorme. A partir de 2013 começou uma recuperação, mas muito lenta. Quem está no mercado já há uns anos percebeu que só a partir aí do meio de 2015, mais próximo de 2016, é que começámos a ver o mercado, a sua dinâmica realmente a mexer muito. Quais as tendências? Eu fui buscar isto porque
com este panorama e do que está a passar em Portugal e das notícias, do que é que vai acontecer com este pacote que o governo quer aplicar, eu fui estudar um bocado e fui buscar estas tendências a uma pessoa que eu reconheço grandes méritos, que é da UCI, o Pedro Megre. Conheço pessoalmente e sei que ele é um homem que está bem dentro do setor. Então eu fui buscar esta parte para estar mais atualizada do que aquela que eu tinha na formação anterior. Portanto, no fundo, é aquilo um bocado que eu falei, não é? Portanto, as tendências que vão marcar o imobiliário em 2023, segundo o Pedro, será uma das áreas que vai movimentar muito o nosso setor, vai ser a reabilitação. Ok? Uma das questões é uma das questões financeiras que, por norma, é mais acessível adquirir um imóvel. Portanto, se nós formos ver os compradores querem normalmente um imóvel usado, mesmo que depois tenham que fazer remodelação. Normalmente, o que é remodelação? As áreas prioritárias é as cozinhas, casas de banho, muito provavelmente, se for uma casa muito antiga, passa também pelas janelas, e também pelo chão. E aí, portanto, conseguem adquirir uma casa com um valor mais acessível e depois são eles próprios que escolhem os materiais, consoante também a sua bolsa, como é evidente. Claro que isto também demonstra um grande interesse para os investidores, porque no fundo eles compram uma casa com valor mais baixo, fazem uma remodelação e depois já a põem à venda no mercado por um valor já muito, muito mais alto. Claro que isto também pensando na reabilitação, na sustentabilidade, que é muito importante. Outra das tendências que existe é, tendo em conta o estado atual que no fundo o mundo está a viver, as guerras, o que está a acontecer não é só na Ucrânia, os movimentos de guerrilha que estão a acontecer desde as revoltas do povo, seja em França, em Paris, ou Israel, Síria, enfim, se nós formos juntar isto tudo, realmente a conjuntura é bastante imprevisível. E nos últimos anos, claro, ensinaram-nos que há fatores imprevisíveis logo do comportamento das maiores economias, não é? A banca nos Estados Unidos também já espirrou, na Suíça, aí onde está aí o nosso amigo David, também as coisas não estão lá muito bem. Isto obrigou, claro, os dirigentes tanto da banca dos Estados Unidos como do BCE a virem dizer calma, 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 nós estamos aqui, nós vamos ajudar. No fundo, as ajudas é sempre aos mesmos que é à banca e não às pessoas que querem comprar a sua casa, não é? A tendência para 23 será, eu acredito que sim, a continuidade e o possível aumento de estrangeiros a virem para Portugal, nomeadamente Estados Unidos está a ser uma grande tendência e também da Europa de leste estão a vir muitos para Portugal e a quererem comprar casa. Quais as razões? Bom, nós temos aqui o nosso cantinho, que é muito sossegado, somos um país seguro, não temos, apesar das manifestações que está a haver aí do setor público, mesmo assim são manifestações muito calmas, não chegamos àqueles exageros nem vandalismos que se passa noutros países. Uma das coisas que eu tenho dito já desde cerca de 2003, 2004, é que as distâncias agora temos que falar não em quilómetros, mas em tempo. Portanto, nós estamos a poucas horas dos maiores centros de decisão da Europa.
Temos paisagens únicas, realmente o país é pequeno, mas é muito variado e temos paisagens muito, muito boas e um sol fantástico também. E claro que isto dá uma grande qualidade de vida para as pessoas pensarem em vir para o nosso país. O mercado português também oferece muitas oportunidades para os investidores, com o crescimento do setor, há uma grande procura também de serviços dos agentes, tanto em consultoria, como também para a própria gestão de imóveis. Já se começa a ver que até aparecer no mercado empresas especializadas para não só a venda, mas depois também para a gestão do imóvel. Já começa a haver agentes especializados nisso. Pelo menos eu noto aqui em Cascais, está a abrir já Cascais e Lisboa, eu já começo a ver agências que eu fui contactá-las e elas trabalham mais portanto, fazem a venda, trabalham muito a venda e depois fazem a gestão do imóvel, portanto, do arrendamento, tratam de, se requer obras, têm empresas de outsourcing onde vão fazer as obras, fazem o controle todo, até algumas já pagam os próprios impostos dos proprietários, enfim, já prestam um leque de serviços bastante grande. Isto para que há investidores que compram, mas não residem cá, e então entregam muitas das vezes a essas empresas. Também os investidores portugueses, segundo aquilo que me foi dito, há muito investidor, principalmente do Norte, que está a investir aqui na linha, e está a entregar a essas empresas para fazer a gestão, porque eles têm as casas arrendadas para estudantes. Portanto, como há aqui a universidade em Carcavelos e também a proximidade que há a Lisboa, eles tratam disso tudo. Portugal também tem uma grande diversidade de imóveis, não é? Portanto, nós temos um pouco de tudo. Vai desde os apartamentos, a moradias, a casa de férias. Eu tenho que ir buscar água, peço imensa desculpa. David, se quer interromper, está-me a falhar já aqui a voz. Só um segundo. Bem, enquanto a Paula então não vai, primeiro sumário da primeira parte. Há duas maneiras de ver isto. Ou isto vai ser um desastre, ou então, não é? Por causa de tudo que está a acontecer, ou então temos aqui grandes desafios e grandes oportunidades. O que é que acham? O que é que vai acontecer? Na minha opinião, É só para acordar. pois, eu queria ver se mais alguém falava, mas estou a ver que sou o único aluno com vontade de participar. Mas, na minha opinião, eu acho que vai continuar a existir oportunidades. E vamos ter um ano de oportunidade. Mesmo nesta área, aqui a questão muito, no caso da Madeira, onde eu estou mais neste momento, e também no Norte, Porto, empresas especializadas em fazer a operação para o alojamento local, muitas empresas a surgirem que fazem a operação e, no fundo, gerem um imóvel na área do turismo para o cliente. Eu que nasci para o imobiliário em 2007, que antes do catástrofe, diz ali a Paula, não é? Não, foi a melhor altura para entrar no ramo imobiliário. Porquê? Porque a seguir vinha a catástrofe, ia arrasar tudo, íamos todos morrer à fome e, portanto, não havia melhor sítio para eu estar para enterrar isto tudo. Pronto, quero-vos dizer que, de facto, eu passei por isso tudo, mas foi uma grande oportunidade e foi o melhor momento para entrar no ramo imobiliário. Porquê? Porque, como vocês sabem, a grande ciência da economia é uma coisa que é muito, muito difícil de entender, que é tudo que sobe também desce e tudo que desce também sobe. Sabiam disto ou não? Agora eu dei grande novidade. Pronto. Então o que é que acontece? Naquela altura a queda foi
brutal. Isto é, num ano ou dois, o ramo imobiliário caiu mais de 50% no valor. Caiu mais de 70% na procura. Certo? E então, isto é como um incêndio. Quando o incêndio destrói tudo, mas é uma grande oportunidade para a natureza, que é para ela se equilibrar. Porque a seguir, também mata, também arde todas as árvores invasoras, tudo aquilo que faz mal ao ambiente, tudo aquilo que cresceu de forma desordenada, queima tudo e limpa o terreno. Pronto, no ramo imobiliário foi o que aconteceu em Portugal e no mundo, mas em Portugal, o que foi, queimou tudo, limpou todas as plantas invasoras, tudo que estava a crescer desordenadamente, caiu tudo. E depois, em 2016, eu sou mais para o 2016, porque aqui no Norte a coisa anda muito mais devagar, mas para o 2016 começou a nascer um novo mundo imobiliário. E é este novo mundo imobiliário que nós temos que entender. 2023, eu ando a dizer isto desde o ano passado, é o ano da verdade. Porquê? Porque em 2016, quando nós que andamos cá há mais tempo, começámos a perceber de que o ramo imobiliário ia crescer, nós começámos a preparar-nos para esse crescimento. Só que nós tivemos um problema, que foi, nós não acreditávamos muito nele. Então, quando nós não acreditamos muito numa coisa, nós temos que ir a ver. Houve gente que não sabia nada disto e que acreditou que isto ia ser o melhor de dois mundos, que era, a partir de agora, isto vai crescer sempre, nunca mais vai parar, e então vamos atirar-nos para a frente. Se vocês repararem, até 2016, fecharam para aí 50% das imobiliárias ou mais. De 2016 até agora, abriram mais do que as que fecharam naquela altura. Certo? O que é que vai acontecer em 2023? O equilíbrio. Isto agora nem é tanto ao mar, nem é tanto à serra. Isto nem vai subir mais, mas também não vai descer, do meu ponto de vista. Porque não pode descer, porque se descer vai ser o descalado. E temos outra questão que também é a grande vantagem deste período, do período de 2008, é que, como eu disse, caíram os preços radicalmente, porque foi um travão a fundo na economia por toda a gente. Começar pelos bancos, depois pelos nossos dirigentes políticos, que havia uma narrativa, havia uma crença de que nós tínhamos que pagar as dívidas, então era custasse o que custasse, tínhamos que pagar isso com língua de palmo, como se diz aqui no Norte. Mas agora não. Agora, o que acontece? Toda essa gente ainda se lembra, então está a tratar de amortecer e está a fazer com que isto seja muito mais sustentável. Então, 2023, para quem acreditar e para quem preparar-se agora e para quem tirar uma estratégia correta, vai ser o melhor ano sempre para quem iniciar o ramo imobiliário. E para quem já está aqui há muito tempo, se calhar vai ser o ano onde ele vai se sentir muito mais à vontade. Porquê? Porque vai sentir que aquilo que faz é aquilo que acredita, não é aquilo que anda atrás do prejuízo. Paula? Exatamente. Tudo aquilo que o David teve a dizer está aqui neste slide da conclusão. Portanto, o setor é dinâmico. Eu não acredito que ele vá baixar ou que vá estagnar. Ele vai estar sempre em crescendo. Isto traz grandes oportunidades, não só para os investidores, mas também para nós, para os profissionais. Portanto, nós aqui temos uma grande oportunidade de crescimento também. A procura vai ser constante e em crescendo dos imóveis, e o que é importante é todos nós estarmos atualizados e saber o que é que se passa na nossa área. E aproveitar ao máximo todas as oportunidades, isso já sabemos, não é? Agora, o que é ser um agente imobiliário? Portanto, o papel do agente, no fundo, ele é um facilitador, tanto na compra como na venda, arrendamento, e agora esta nova tendência da gestão de imóveis, também não só para estudantes, mas também para o AEL, como o Francisco falou, de facto também fazem muito gestão de
de AL e tem empregadas que vão fazer as limpezas, tem pessoas para o check-in, tratam dessas coisas todas, cobram um X por cada check-in e tem essa gestão toda. Os agentes são responsáveis por várias tarefas, como a gente já sabe, desde saber fazer um estudo comparativo de mercado, a prospecção de imóveis, de clientes, a promoção dos imóveis, saber negociar, estando na fase da negociação da proposta, junto do proprietário, enfim, nós temos que ter um conhecimento geral disto. Temos que saber os documentos necessários, tanto para a angariação, temos que ter uma noção dos contratos, temos que ter, portanto, fornecer também aqui orientação já mais especializada para os clientes. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu quando tenho clientes estrangeiros, seja para compra, seja também para arrendamento, eu acompanho-os, portanto, na mudança dos contratos da água, luz, gás, pronto, dou assim um serviço mais para além só de acompanhamento até à escritura ou até ao contrato de arrendamento. Ajudo-os nessa fase que eu acho que é importante nós estarmos aqui a acompanhá-los, porque hoje, se for no caso de arrendamento, eles normalmente vêm, fazem um contrato de um ano, e depois é a altura de dar-lhes tempo para eles procurarem um imóvel para compra, e se nós prestarmos um bom serviço logo à partida, no primeiro contacto, que é o arrendamento, de certeza que eles vêm ter connosco também para depois para a compra. Eu acho que é sempre muito importante o acompanhamento. Claro que aqui temos que fazer a proteção dos interesses dos nossos clientes, como é evidente. Se eu tenho a angariação, eu tenho que zelar ao máximo pela proteção do negócio do meu cliente. E claro, quem tem também o cliente comprador é exatamente a mesma coisa, os conselhos. Por exemplo, eu se tenho um cliente comprador, antes de fazer uma visita a um determinado imóvel, ou até antes mesmo de enviar, eu tento fazer um estudo de mercado desse imóvel para ver como é que está o valor desse apartamento ou moradia, se está a preço de mercado, se está fora, até porque depois, mais tarde, pode dar margem de manobra para a proposta, se estiver acima, para fazer uma proposta mais abaixo. Portanto, eu faço sempre esse estudo de mercado antes de apresentar um imóvel aos clientes, e assim eu também sei o valor de mercado desse imóvel. Temos que saber quais são, portanto, todas as questões financeiras. Portanto, se o cliente vai para crédito, nós temos que ter parceiros para intermediários de crédito, acompanhar todo esse processo, também acho que é importante junto do cliente, não é? Portanto, em resumo, nós temos que garantir um serviço o melhor possível para o cliente, temos que ser transparentes, temos que garantir que as transações são seguras, tanto para o lado do comprador como para o lado do vendedor. E estamos a falar em imóveis para investimento, também devemos antecipadamente fazer um estudo de retorno. Portanto, o que é que ele vai buscar ao colocar o imóvel no mercado de arrendamento. Temos que saber identificar, para que isto tudo aconteça de uma forma transparente e profissional, nós temos que saber identificar muito bem as necessidades de um cliente. Mesmo que ele só diga, eu quero isto, 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 nós temos que ir para além disso. Sim senhora, quer um apartamento, um T3, quer com varanda, quer não sei o quê. E resto de chão? Resto de chão não quero. Se eu não colocar, ele não disse, eu posso estar a fazer pesquisas de imóveis e estar a apresentar uma coisa que ele não quer. Portanto, nós devemos de colocar várias questões, fazer praticamente quase um questionário, um pré-questionário, quando estamos a conversar com o cliente, mesmo até questões que às vezes não passam para a cabeça de ninguém, mas que depois elas surgem.
que há pessoas que não querem trabalhar com gás, só querem trabalhar com eletricidade. Portanto, temos que ver essas questões todas, depois se a cozinha a casa tem esquentador e está com gás e ele só quer eletricidade. Enfim, temos que estar muito bem dentro daquilo que o cliente quer. Desde a localização, como é evidente, as áreas, aquelas perguntas típicas que temos que colocar, quantos quartos é que quer, quais são características importantes para eles. Muitos podem dizer, olha, eu gosto muito disso tudo, mas quero em condomínio. Uma questão de segurança, normalmente brasileiros escolhem e preferem condomínios porque eles estão habituados a uma realidade diferente da nossa. Porque nós aqui não quer dizer que o país podem perfeitamente viver num prédio de apartamentos, não é necessário ser em condomínio. Temos que ser capazes de saber utilizar as ferramentas de meta-search para fazer o estudo comparativo do mercado. Temos que ter alguma capacidade de marketing para fazer, aliás, quando nós vamos fazer a angariação, temos que apresentar logo o que vamos fazer de marketing para... Isso é difícil. Para acompanhar a promoção do imóvel. Saber organizar uma open house, saber levar os colegas até a visitar o imóvel, o que chamamos o safari, portanto, criar colegas que conseguem ver alguns pormenores que nos vão ajudar, depois eles preenchem a ficha e vão-nos ajudar até para levar o cliente a baixar as suas expectativas e até baixar o valor do imóvel. É evidente que temos de ter alguma capacidade de negociação e aqui sermos a balança para gerir os interesses de um lado e do outro. Dos contratos, a mesma coisa, temos que saber que às vezes os clientes perguntam-nos, as mais-valias, isto vou pagar muito mais-valias, não vou, portanto temos que também ter uma noção das coisas que vão acontecer, documentos essenciais para a escritura, tudo e mais alguma coisa. Normalmente também temos sempre um notário próximo, onde nós já temos uma relação que vai nos dar também, vai trazer uma mais-valia para o fecho do negócio. Temos de ser capazes de manter, claro, o relacionamento. Temos que ser quase que, como eu costumo dizer, os diplomatas. Temos que gerir as expectativas de um e gerir as expectativas do outro e saber responder tanto para um lado como para o outro. É evidente, temos que saber quais são as tendências de mercado, as mudanças de lei, que muitas vezes há mudanças de lei e nós temos que estar atualizados, e temos que ser um agente que trabalha, que seja confiável, porque a confiança é meio negócio. Pronto, também dar aqui algum aconselhamento de consultoria, estar disponível para aconselhar os clientes em toda a fase do processo e uma parte para mim é muito importante, é a ética e a integridade. Temos que ser éticos e temos que ser íntegros em todas as fases do negócio. Aqui eu falo do bom agente, ok? Portanto, para desenvolver as capacidades. O bom agente não fica só preocupado em fechar o negócio, ele quer e deve acrescentar valor. Foi o exemplo que eu dei há pouco, quando tenho um cliente de arrendamento ou mesmo com a venda, ajudar nas outras coisas que vêm a seguir. Aqui existem normalmente 3 competências bem conhecidas que em inglês são as skills. Competências interpessoais, portanto nós temos que, normalmente são adquiridas de uma forma informal
no nosso dia-a-dia, na nossa vida, conforme nós vamos crescendo, vamos ganhando essas competências, e estão normalmente relacionadas à forma como nós, à forma e ao jeito como nós realizamos e interagimos com as outras pessoas. Aqui os hard skills são as competências técnicas, aí já existe técnica, portanto temos de ter formação para isso, e são as mais formais. Normalmente são aprendidas em formação, portanto em cursos, seminários, enfim, workshops, aquilo que queiram fazer. Depois, o role critical, portanto são as competências críticas da função. Estas são as mais difíceis, são mais específicas do objetivo que nós esperamos alcançar. Temos de ter uma grande capacidade de negociação, saber negociar muito bem, entender muito bem, portanto, todos os levantamentos que fizemos atrás, nós já ficámos a conhecer o nosso cliente, já percebemos como é que ele reage de uma maneira ou de outra, portanto, temos que gerir muito bem e ir ao encontro máximo da sua expectativa. Temos que saber negociar muito bem para chegar sempre a um acordo. É a tal diplomacia que nós temos que ter. Compreender bem as tendências, estar a par do valor dos imóveis. É importante também perceber as taxas de juros, ter uma noção da análise de risco de um cliente, porque às vezes eles vêm e dizem, eu quero comprar esta casa, assim, por este valor. Mas depois eles não têm capacidade financeira, nem sequer para crédito. Portanto, e não vale a pena nós estarmos a perder o nosso tempo nem a vender ilusões, é sermos francos e dizer, olha, não tem capacidade para isso, ou baixa, vamos ver noutra zona que nos arredores, na periferia, ou então não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, no fundo é perder tempo, ok? E depois a comunicação eficaz é uma qualidade muito importante. Nós temos que ter grande capacidade de comunicação e temos aquilo que eu chamo um jogo de cintura para sermos firmes e dizermos aquilo que é importante dizer. Claro que um bom agente tem que saber criar um envolvimento com os clientes e também com os nossos parceiros, os outros agentes das outras redes, porque muitas das vezes são os nossos colegas, são os nossos melhores clientes, porque eles podem ter os clientes compradores e, claro, se houver um bom relacionamento entre nós, se alguém quiser um imóvel na Madeira, eu lembro-me logo do Francisco. E se o Francisco, se calhar, se tiver um cliente que lhe apeteça comprar em Cascais, se calhar lembra-se da Paula, portanto, por causa do relacionamento que nós fazemos uns com os outros. E o benefício é mútuo, é bom para todos os lados. Eu, quando vou fazer uma visita com partilha, eu uso um charme enorme junto dos meus colegas, inclusivamente até há colegas que são rookies, eu percebo que são rookies, eu até os ensino e eles lembram-se disto para o resto da vida, como é que a Paula, que é agente de outra rede, recebeu-me tão bem que às vezes muitas me disseram, olha, aquilo que tu me estás a dizer, na minha agência nunca ninguém me disse nada disso. E as pessoas lembram-se para o resto da vida daquilo que nós falamos. Claro que e que é muito importante, nós temos que ser genuínos. Isso sente-se, o cliente sente, os colegas sentem, e também aqui uma grande dica, temos que saber ouvir. Nós só conseguimos saber tudo do cliente, ou quase tudo, porque às vezes temos que ser, não é só numa reunião, é na segunda ou na terceira que nós vamos depois consolidando as ideias, nós temos que saber ouvir o cliente. E é importante saber ouvir o cliente, não é falar por cima do cliente. Nós temos de estar muito atentos a ouvir as suas necessidades, as suas dores, muitos vêm com muitas dores, temos que ouvir tudo e mais alguma coisa. Pronto, e não é, para mim eu não acho que seja
bom estarmos a convencer o cliente, nós temos é que fazer compreender o cliente de como ultrapassar algumas situações. Outra coisa muito importante nos dias de hoje é nós temos que ter uma afinidade tecnológica. É muito importante. Quando estamos ali com o cliente, muitas das vezes logo no telemóvel nós aceder ao REP, aceder ao Workplace, ver alguma coisa, ir buscar um documento, ver qualquer coisa, o cliente sentir que nós temos competências tecnológicas, a tendência é esta. E temos que pensar numa coisa, é que os próximos clientes, a nova geração, é toda ela muito tecnológica. Ela não está para esperar um dia ou dois por uma resposta, ela quer uma resposta ao segundo, porque está habituada a ter isso. Portanto, eles trabalham ao segundo e querem ter uma resposta ao segundo. E nós temos que ter essa competência. É importante que cada um de nós, se não tiver, que vá fazer formação, que mexam nas ferramentas, né? Que seja 20, 10, um quarto de hora, o tempo que for, que tenham disponível. Andem pelas nossas ferramentas. Para quê? Pois isto é um hábito. E depois já passa a ser natural. Se quando estivermos junto do cliente, seja com tablet, seja com smartphone, seja até com o computador, nós temos que mostrar que somos ágeis, que conhecemos bem as nossas ferramentas e que conseguimos dar respostas ao segundo. E não há dúvida nenhuma que hoje em dia a XP está na vanguarda, mas também já há outros que estão a acompanhar e já estão a fazer muito barulho, embora não seja bem verdade o caso da Zoom, que está a fazer muito barulho, que fazem as vendas todas online. Portanto, isto já é para captar o mercado o tal. Então, o que é que aconteceu? Perderam a apresentação? Não estou a Não, aqui ouvir. está Não, está no tudo bem. metaverso. Aqui está tudo bem. Está no metaverso, Paula. Está na... Na página que está. Ela está fixa no desenvolver capacidades essenciais para o sucesso do setor imobiliário, Ok, possuir ok. afinidade tecnológica. Saltou-me aqui para o ecrã, mas pronto, foi a mim, ainda bem. Ok. Portanto, é importante vocês entenderem isso, pratiquem, nem que seja 5, 10 minutos por dia, como nós vamos todos os dias às redes sociais, ao Instagram e vamos ao Facebook e ao LinkedIn, façam também nas nossas ferramentas, porque isto vai-vos dar uma prática muito grande e demonstro mais tarde que são ágeis nisto, porque nós temos que ter muita afinidade com as tecnologias. Isto é uma das coisas que eu acho que é muito importante. Ok? Claro, como o exemplo que eu dei há pouco, nós temos que ser colaborativos, ok? Mesmo até com colegas fora da rede. Temos que os ajudar se for necessário. Isto tudo, claro, a pensar no fecho, na realização do negócio, não é? E é muito importante porque nós sozinhos vamos, mas juntos vamos mais longe. Portanto, eu acho que é muito importante. Não estarmos só a pensar no pleno, eu vejo que eu prefiro fazer a partilha e conseguir satisfazer as necessidades dos clientes do que estar a pensar no pleno e quer dizer, e demorar mais uns meses a se concretizar ou não, porque aí fica mesmo o ponto de interrogação, porque muitas das vezes nós temos que aproveitar a oportunidade, aquele cliente para aquele imóvel. E claro, a tecnologia, nós já sabemos e temos provas disso na nossa casa, o networking entre os colegas, temos ferramentas excelentes disso, que passa pelo Workplace e passa também pelo XP World, enfim, e até as reuniões que nós temos, também as reuniões presenciais, os jantares, isso tudo é muito importante, o networking está presente em feiras, eu acho que é muito importante.
Temos que pensar também que no uso da inteligência empresarial, que no fundo é as ferramentas que nós temos que nos ajudam na CRM. Muitas das pessoas dizem que é fraco, eu acho que ele tem tudo o que é bom para a nossa atividade, nem tem a mais, nem tem a menos. Muitas das pessoas não sabem trabalhar com ele porque falta-lhes aquela coisa que eu digo, é trabalhar, nem que seja 10 ou 15 minutos com ele. Aqui, eu vou só passar aqui esta fase, aqui a inteligência emocional, mas isto é mais uma área do Fernando. Mas só para vos dar uma ideia, porque depois ele irá com certeza aprofundar aqui estas áreas, porque é realmente importante nós começarmos a ter e a perceber e a tentar entender estas áreas todas do nosso cérebro, o lado esquerdo, o lado direito, o que é que o esquerdo comanda as tarefas analíticas e lógicas, o direito comanda as emocionais, isto tudo para nós começarmos a perceber, para começarmos a construir na nossa cabeça as competências para depois saber estar à frente do cliente e saber gerir as emoções de um lado, do outro, aquelas coisas todas importantes. Portanto, temos que manter o nosso foco, temos que ter um controle da nossa produtividade e também das nossas emoções. Isso é muito importante. Estar à frente de um cliente e estar a mostrar emoções negativas não vai a lado nenhum, muito pelo contrário. Ninguém aceita estar em frente de uma pessoa que tem uma áurea negativa, no fundo. Temos que fazer sempre o melhor de nós, temos que ter sempre uma argumentação sustentada, não é argumentar, dizer coisas, é preferível, então, se é para dizer coisas que não sabe, é preferível estar calado. Portanto, temos que ter sempre aquela coisa de compreender que o cliente que vai comprar tem sempre muitas dúvidas. Será que estou a fazer o melhor negócio? Será que estou a fazer a compra certa? Portanto, e aí nós temos que ter capacidade para mostrar e ter argumentação para explicar que realmente é uma boa solução para ele. Ok? Já sabe, quem vem para aqui pensa que é uma coisa fácil. Há muitas pessoas que até dizem, eu estou a trabalhar, eu vou fazer um part-time, eu vou para o imobiliário. Quando entra e começa a perceber que isto é realmente um mercado que não é só mostrar casas, que não é só facilidades, que tem que começar a estudar, ter formação, estar sempre em formação constante, seja ela por alterações legais, por novas ferramentas tecnológicas, porque o mercado mudou, porque há tendências novas, porque temos pessoas novas a comprar e a vender, portanto nós temos que nos adaptar às realidades, temos que ter sempre uma formação contínua. Isso é regra de ouro, porque senão o que éramos hoje, amanhã já somos de ontem, ok? Porque temos de estar sempre à frente, pensar, ler, estar cada vez mais atentos ao que se passa à nossa volta para podermos gerar, claro, cada vez mais negócios e fidelizar clientes, que é muito importante. Outra das características que eu acho importante é sermos humildes. Eu acho que a humildade é para mim das coisas mais importantes num agente, não sermos pavões, como eu chamo, porque isso é que hoje podemos estar em alta, amanhã, e eu já vi muitos no mercado imobiliário que receberam os prémios todos, e porque tiveram um ano fantástico, mas no ano seguinte ou 2 anos depois as coisas viraram e depois as coisas tornaram-se mais difícil e
e perde-se depois muito no relacionamento e não só. Portanto, devemos ter e ser dedicados, ter uma dedicação constante à nossa atividade, evoluir, estar sempre a pensar em evoluir, que é no fundo o que nos faz estar presentes em qualquer altura, seja agora, daqui a um ano ou 2 ou 3, é a evolução constante que nós vamos mantendo. Temos também que pensar que temos de ter capacidades para o mundo digital. Isso já é das tais coisas que já se começa a perceber que temos que ter essa capacidade, ou então entregar a alguém que faça esse serviço por nós. Temos que criar conteúdos, esses conteúdos têm que trazer valor acrescentado, e no fundo temos que mostrar que somos diferentes. Eu utilizo muito aquela imagem dos chapéus de chuva, todos pretos, os tradicionais, e eu gosto de ter lá o amarelo no meio, que é porque mostrar que somos diferentes. E acho que este pormenor de mostrar, seja num aspecto de uma cor, seja de outra coisa qualquer, que nós somos diferentes, vai fazer diferença no negócio. Aqui está aquilo que eu falei, portanto, nós temos que estar sempre a ler, a ouvir programas. Por exemplo, eu ainda continuo a ouvir sempre o programa, vários programas na televisão que eu acho que são importantes, tudo o que tem a ver com o mercado imobiliário e também todos os que têm a ver com a área da tecnologia, as tendências, as feiras. Eu vejo sempre o programa da Exame Informática, continuo a ver esses programas todos, o Falar Global, porque isso aí, o TecNet, continuo a ver aquele programa das casas da Remax que faz na SIC Notícias. Eu ouço isso tudo porque vai-me mantendo, são programas curtos, mas que nos vai mantendo atualizados, e depois, se eu quiser saber ao detalhe, eu então vou aos sites, vou ouvir os podcasts e vou ver as coisas com mais detalhe. Portanto, saber estar atualizado, fazer uma análise de dados do mercado também é importante, saber as tendências. Dá 3 ou 4 anos para cá, a tendência foi fazer vendas para depois mudar para a AL. Agora não sabemos o que é que vai acontecer com a AL. Está a haver agora uma grande tendência de comprarem até prédios inteiros para habitação para estudantes. Portanto, é saber aproveitar e perceber e ir ao encontro desses potenciais investidores e também de pessoas interessadas para o negócio. Portanto, no fundo, é saber identificar bem as oportunidades para depois tomar as melhores decisões, claro. Para o networking, é importante, como eu falei há pouco, participar em eventos, conferências, feiras, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que é importante estarmos presencialmente, também online, mas mais presencial, porque eu acho que o face-to-face é totalmente diferente. Nós sentimos as emoções uns nos outros, até tocamos uns nos outros, e isso é muito importante para a relação dos profissionais. Utilizar as redes sociais, como eu falei há pouco. Portanto, isto é tudo, fazer um networking presencial e fazer o networking nas redes. Por exemplo, se há uma pessoa que eu conheço que está no ramo, que recebeu um prémio não sei quantos, eu ponho lá, gosto, dou os parabéns, top, bato palmas, enfim, isso tudo vai alimentando a relação. Isto é como uma planta, nós temos que regar, portanto, nós temos que cuidar da nossa relação, da nossa imagem, todos os dias. Portanto, manter as relações é muito importante. E pronto, chegamos aqui ao fim por hoje.
Questões? Bem, no fim de hoje, eu acho que vou precisar de tirar um doutoramento. Isto vai ser, tem tanta coisa que eu vou precisar de aprender a fazer que vamos ter que tirar todos um doutoramento. E, portanto, isto, afinal, é muito mais do que aquilo que a gente achava que era. É. Mas ainda bem que é, porque assim vai-nos mantendo atualizados e a nossa mente está sempre em exercício e temos o tempo todo ocupado. Então, eu hoje também fiquei muito contente porque eu achava que fazia muitas coisas na minha vida de profissional que não fazia sentido para o ramo imobiliário. Como, por exemplo, organizar eventos, como, por exemplo, ir a eventos, como, por exemplo, estar aqui, como, por exemplo, falar com muita gente durante o dia, falar com o máximo de pessoas possível, falar alto em público para toda a gente me ouvir. E eu achava que isso não fazia sentido, porque eu achava que isso era eu que era assim, pronto, por isso é que não vendia muitas casas. Mas afinal, por aquilo que eu vejo, epá, eu estou no bom caminho. Se calhar um dia destes vou vender umas casas também. É uma coisa a reter, é que nada do que a Paula falou de temos que fazer para ser bons agentes, nada é muito difícil. É um pouco na linha daquilo que tu estás a dizer. Nada é difícil. Agora, é um conjunto de tarefas simples, mas que são pequenas tarefas que temos que fazê-las todas. E temos que complementar umas com as outras. E como tu também, David, dizes às vezes, ou muitas vezes, é o passo a passo. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, não se consegue fazer nada. Ir construindo e melhorando a cada dia cada uma destas tarefas que são fáceis de fazer, se calhar nós chegamos ao ponto de fazer muitas transações porque estamos envolvidos dentro do sistema. Muito bem. Eu hoje aprendi muito e, reparem, uma das coisas que eu tenho o hábito de fazer e que hoje não sou capaz de deixar de fazer, eu pensava que isso era um defeito meu e que perdia muito tempo. E depois não tinha tempo para trabalhar. Mas afinal eu descobri que isso também é capaz de fazer parte. Não é? Como, por exemplo, ler um livro durante 1 hora por dia, de uma determinada matéria, precisamente para eu aprender umas coisas, para depois saber dizer aqui e também saber dizer aos clientes. Não é? Agora lembrei-me, por exemplo, o que o Francisco estava a dizer, eu acabei de ler um dia destes no livro, uma frase que dizia que ser rico e ser pobre é exatamente o mesmo esforço. É uma questão de direção. Pronto. Portanto, ser um bom agente ou ser um mau agente, o esforço é o mesmo. É só uma questão de direção. Certo? Portanto, se a gente quiser ser bom, dirige-se para o bom, todos os dias, fazendo um conjunto de atividades rotineiras e com um determinado objetivo, com uma determinada intencionalidade, a coisa mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se a gente quiser ser mau, também é exatamente a mesma coisa. É fazendo um conjunto de ações sem nexo, de forma errada, errónea, de forma que não tenha direção nenhuma, que nós já devemos lá chegar. Devemos ficar maus, devemos ser maus não é mesmo. Mesmo que a gente não queira, a coisa dá. E eu ainda cheguei à conclusão que, se calhar, é mais fácil uma pessoa ser bom agente. Porquê? Habitua-se a fazer as coisas de uma determinada maneira que depois não consegue fazer de outra maneira. Eu, por exemplo, se me disser para eu fazer uma angariação da forma como eu vejo muita gente a fazer, eu não consigo. Por muito que eu queira, eu não consigo fazer. Porquê? Porque habituei-me de tal maneira a fazer de uma determinada maneira que agora vai ser difícil mudar. Pronto. Portanto, aqui o objetivo final é, para mim, daquilo que eu aprendi, é, primeiro, escolher que lado é que eu quero cair. Para o lado do sucesso ou para o lado do fracasso. Se eu quiser decidir ir para o lado do fracasso, vou trabalhar sempre no fracasso, que é andar sempre a fazer tudo ao mesmo tempo, de forma desordenada, de forma a achar que trabalho muito, estou muito ocupado e produzo pouco. Pronto.
Se a gente conseguir fazer isto durante 2 ou 3 meses seguidos desta maneira, vai conseguir chegar ao fracasso. Mesmo que nunca, mesmo que a gente queira, que vai conseguir lá chegar. Pronto, se quiser no sucesso, é mudar, passo a passo, treinar, começar a fazer um conjunto de atividades direcionadas, com objetividade, com estratégia, com intencionalidade e com um determinado destino, que, fazendo isto 2 ou 3 meses, sempre da mesma maneira, o que é que vai acontecer? Vai estar condenado a estar no sucesso. E depois, se quiser ir para o fracasso, não vai conseguir, porque vai ter que andar 2 ou 3 meses a fazer as neiras, mas não vai conseguir. Isto é uma questão da gente habituar lá o tic e o tec. Lá está aquela história que a Paula falou do lado direito e do lado esquerdo. Portanto, eu costumo dizer que é o tic e o tec. E às vezes nós temos um problema que é uma batalha entre o tic e o tec. Que a gente diz, epá, eu precisava fazer isto desta maneira. E o outro diz, não faz nada disso. Isso aí não vai dar a lado nenhum. Pá, vais de outra maneira, o outro lado é que é bom. Pronto, a gente tem que educá-los de maneira a sobrepor sempre um ao outro, sempre da mesma maneira, que é, o que é bom para mim? Aquilo que eu estou a fazer, qual é a utilidade? E aquilo que eu estou a fazer, qual é o resultado que vai dar? Bom, se a gente conseguir fazer isto, vai conseguir de certeza fazer um conjunto de angariações e, com um bocado de azar, vai conseguir vendê-las. Eu acho que acho que esta reflexão foi aquilo que eu tirei daquilo tudo que a Paula disse. O resto é ação. Ação. E ação é trabalho. Vamos trabalhar, que, como dizia a minha avó, para o senhor dar pão. E dá pão aqui a fazer transações. Claro. Edmundo, Paula, bem, antes de mais, muitos parabéns pela apresentação, gostei imenso. Venho apenas reforçar uma situação que tu manifestaste aí muitíssimo bem, que é todos os jovens, quer sejam os jovens que entram nesta profissão, quer sejam os middle, quer seja já com muitos anos de profissão, o saber dizer não ao cliente de forma respeitosa, de bom trato. Porquê? Neste momento, o maior custo que nós temos é o nosso tempo. Quando vamos dedicar alguma ação ou alguma análise a um determinado imóvel para ser angariado ou que já está angariado e vamos colocá-lo em venda num determinado cliente, convém analisá-lo muito bem e se sabemos que aquele imóvel, o cliente a levantar questões está com isto, dizer, não, olha, o funcionamento é este, se aceitar este, muito bem, se não, olha, cá estarei da próxima vez quando achar que é conveniente enquadrá-lo. claro. E cada vez mais eu hoje encontro isso no modus vivendi da nossa profissão. Pessoas que procuram, que julgam que tinham o saber, o cliente que julga ter o saber, ainda agora me aconteceu, passado 7 meses, um cliente voltar-me a vir bater à porta, Edmundo, aquilo que você tinha dito há 7 meses e eu saí de si, pá, ocorreu que quem cá veio não me trouxe nenhum, tenho agora uma apresentação no sábado, pá, mas duvido que vá acontecer qualquer coisa, eu em maio vou acabar o contrato e vou passar para si. Eu digo, tudo bem, se tiver antes de maio, mas está-me a dizer que está, então eu vou-lhe mandar a documentação previamente, mesmo que esteja com o colega, que eu não me Claro. importo que esteja, se entretanto aparecer, mas querem as coisas formalizadas e sérias, como estão. Mas você não se importa. Eu não me importo, porque o tipo de produto que é algo que sei que vai demorar um pouco de tempo, portanto, o contrato até lá vai terminar e nós teremos, mas eu, entretanto, já me antecipei ao processo. Mas Claro. houve uma necessidade de dizer não num determinado tempo. É verdade. Eu, por exemplo, eu tenho aqui 2 ou 3 angariações que eu disse logo, olha, este produto é muito difícil vender. Vamos fazer um contrato de 1 ano. E não tive medo de dizer de contrato de 1 ano. Exato. Porque as pessoas têm que perceber, claro que eu tive que mostrar e argumentar o porquê disso, não é? Porque dá exclusividade de 1 ano e de 2, tenho um de 2 anos. Quando há pessoas que dizem assim, é muito difícil fazer angariações, é exclusivo. São 6 meses. Agora, saber argumentar e explicar ao cliente e fazê-lo compreender e ele aceitar
que para determinado produto tem que ser um contrato de 1 ano, porque eu vou fazer um investimento grande nele, e noutros 2 anos, e noutros até pode ser 6 meses. Exato. Isto tem que saber, e eu tenho que estar informada, eu tenho que saber as coisas, e é muito importante nós termos, porque ao dizer isto mostramos também uma grande confiança no nosso trabalho, não é? Exatamente. É exatamente por aí, é porque aí somos profissionais e não estamos a procurar angariar só para ter número, pronto, Claro. porque o objetivo aqui, vamos pensar numa coisa, é quando nos dedicamos a 100%, é angariamos, mas o objetivo é finalizar a venda, seja Claro. com partilha, seja diretamente, seja de que forma for, mas agora ter produto só para dizer que se tem produto, é o que eu costumo dizer, não obrigada, não tenho interesse, não é a minha metodologia de trabalho, e é perda de tempo. E Se fizerem depois no compradores, funil, se fizerem claro. no funil e espremer, depois quando veem o que é que realizaram, foi muito pouco. E com os compradores a mesma coisa, eu já Exatamente. disse que não a compradores, não vale a pena. E muitas das pessoas podiam pensar, então tu estás a dizer que não, perdeste aquele cliente. Não, não se perde. Passado um tempo o cliente veio ter connosco, Exatamente. porque já a situação dele mudou, já tem já está, por exemplo, com o trabalho efetivo, que estava a contrato, já a situação da vida dele mudou e já tem capacidade para comprar. E depois o que é que ele vai pensar? A Paula foi a única que me disse a verdade. Exatamente. Era um Eu mês ou 12, ou esperar mais uns 6 meses para a gente voltar a falar daqui a 1 ano, para eu até juntar dinheiro para ter dinheiro para a entrada. Eu dou estas dicas e penso que é dessa forma que a gente vai conseguir manter o cliente, não é? Não, é exatamente por aí. Agora, a novata. Novata. Paula, obrigada pela apresentação, estou sempre a aprender e eu estou-vos a ouvir falar e a pensar. A Paula sabe que eu entrei nisto como um part-time, que eu tenho uma empresa de decoração já há 20 anos minha, mas já vinha de família, e sempre tive curiosidade pelo imobiliário. Pena só foi naquele dia que eu vi a Paula, naquela apresentação, eu não sabia que isso ia acontecer, e é porque tinha que ser assim mesmo. E não estou arrependida, e eu sou teimosa, e ouvir-vos falar, eu sinto-me completamente, pronto, fora da caixa, fora do vosso, do vosso mundo, mas quero fazer parte dele, porque eu, mais uma vez, digo que não desisto, não estou habituada a fazer isso nunca, não é do meu feitio. Poderei ter que rever muitas coisas, terei que ter muita paciência, vocês também terão que ter paciência comigo, vocês os que me estão a ajudar, porque eu quero continuar, mas tenho, pronto, é uma vida que eu tive até aqui e daqui para a frente estou a tentar reorganizar-me e não posso deixar tudo que construí até aqui assim de uma forma, não é? Claro que não, mas força, nós estamos cá exatamente para auxiliar O naquilo que segredo- você precisar. O segredo no imobiliário, sabe qual é? Eu vou dizer, é aquilo que eu adoro, que é trabalhar em tempo de part-time e ganhar em tempo de full-time. Certo? Mas Paula, não Então o que é que tenhas acontece? complexo. Nós aqui não vendemos horas, nós aqui vendemos valor. E eu portanto, sei, pronto, então o ideal qual é? É eu só trabalhar 2 horas por dia e ganhar 24 horas por dia. Certo? Sim, mas Portanto, essas 2 horas têm que ser planeadas. ora, Claro, Inteligência. isso vai ora. agora aí na Então, formação seguinte. Então, as skills, as habilidades que nós temos que ter, primeiro, é descobrir que isto não se vende tempo, vende-se valor. E a seguir, descobrir que isto é um negócio de muita gente a fazer pouco e não de pouca gente a fazer muito. E isso a Paula é especialista e vai-nos explicar isso na próxima vez, de certeza, como é que isso se faz. Pronto, eu não desisto, eu não vou desistir. Paula, não desista. E há uma Não, coisa não. que eu quero dizer.
todos nós estamos aqui, já fomos rookies, como a Paula. Mas eu vou ser rookie. Não, e com uma Há vantagem. prazos para os rookies, eu acho que também há prazos de validade. E com uma vantagem, é que quando eu fui rookie eu tinha formadores, assim como vocês têm agora, também. Eram formadores mais ou menos. Como é que se faz? Como é que se preenche um formulário de qualificação de cliente? Não existe formulário. Olha como é que se preenche um contrato? Não faço ideia. Pronto, enrasca-te. Era a melhor formação que a gente teve. Pronto, tudo aquilo que nós estamos aqui a passar, e às vezes parece histórias e brincadeiras, mas isto tem sempre uma intencionalidade, certo? Porque nós já passamos por isso tudo. E tudo que a Paula aqui está a dizer, e aquilo que eu também vou dizer quando chegar à minha vez, não é nada mais, nada menos do que aquilo que a Paula pôs em prática durante muitos anos. Certo? E, portanto, se ela achou que estes sistemas eram importantes, é porque ela sabe que estes sistemas foi aqueles que ela teve que se adaptar para conseguir ter o sucesso que tem hoje. Eu entrei no imobiliário numa situação idêntica à Paula. Eu estava formatada para bits e bytes. E de repente tive que me formatar para apartamentos, moradias, terrenos e por aí fora, tudo era diferente. Mas pronto, eu fui aprendendo, fui fazendo formação, fui acompanhando outros colegas, fui ouvindo outros, criei a tal rede. Criei empatia com colegas fora da rede, também me ensinaram. Por exemplo, eu agora estou a ler a Bíblia da KW, que estou a achar bastante interessante, para me darem novinha em folha, que custa, que aquilo não é barato, o livro, e foi-me oferecido por uma pessoa, por um broker da KW, e eu, assim, estudei Remax, estudei a XP, estou na XP e estou a ler a Bíblia da KW. Eu acho importante ter uma noção de tudo. E vai chegar à conclusão que isto é como a gente nas religiões estudar as religiões. Que chega à conclusão que eles estão a falar sempre o mesmo de maneira diferente. É exatamente isso. E a gente sabendo todos os lados, sabendo todas as sensibilidades, nós vamos criar a nossa própria Bíblia. Que é a nossa própria realidade. Isso é que é fantástico. Portanto, estas apresentações e formação que eu tenho foi isso, foi ouvindo, foi vendo, foi praticando, foi não sei quantos, que eu recolhi esta informação e isto é o que eu tenho para poder ajudar. O grande conselho que eu dou aqui aos novos que devem fazer este programa e que devem seguir, são dois conselhos. Primeiro conselho, deixem-se direcionar e deixem-se levar por quem sabe. Certo? Mesmo que não faça sentido nenhum aquilo que vocês estão a ouvir, mesmo que achem que aquilo que é uma pronto, não tem nexo, epá, se está lá é porque alguma coisa vai acontecer. E o segundo é, epá, na escola, na universidade, copiar é crime. Mas aqui copiar é arte. Isto já está tudo inventado. Certo? Copiem as boas práticas, copiem as boas ações e depois transformem-nas em vossas boas práticas e nas vossas boas ações. Isto vai acontecer, vocês vão criar a vossa própria identidade, a vossa própria imagem de marca, vocês são a marca. E a partir daí, não precisam de nada atrás dos clientes, eles vêm atrás de vocês. Acreditem no que eu estou a dizer. Certo? Portanto, se quiserem que os clientes venham atrás de vocês, vocês têm que se pôr a jeito para eles irem atrás de vocês, senão vocês espantam-nos. Eu tenho um amigo, para acabar, uma história aqui da Suíça, lembrei-me agora, eu quando tinha 16 anos vim para a Suíça. Eu tenho um amigo que chamava-se, que nós chamávamos, ele era pequenino, portanto a gente chamava o meio quilo. Estão a ver? Então o meio quilo, na minha terra natal, era o gajo que nunca tinha dinheiro para nada, nunca tinha nada. Ele andava sempre a cravar. Cravava cigarros, cravava café, cravava cerveja, cravava tudo. Nós tínhamos que andar a pagar tudo ao meio quilo. Então o meio quilo veio para a Suíça e passados uns meses o meio quilo chegou à terra dele, à minha terra, e o que é que ele fez? Na altura, que ainda era em escudos, amarrou uma nota de 10 contos, 10 mil escudos. Aquelas notas do António Sérgio, para quem é velho, para quem é da minha idade, lembra-se, não é? E amarrou uma nota num cordel, num fio, e grande, e amarrou o fio ao presilha das calças atrás. E entrou no café com aquilo atrás dele a zorrar no chão. E toda a gente disse, oh meu querido, mas como é que é? Que é isso, pá?
então tu agora andas aí com uma nota de 10 contos atrás de ti a fazer o quê? E a resposta dele foi esta, que é fantástica. Enquanto eu não fui para a Suíça, eu andava atrás do dinheiro, nunca tinha dinheiro. Agora é ele que anda atrás de mim porque eu vim da Suíça. Meus amigos, bom trabalho. Da minha parte. Bom trabalho, Bom bem-aja. trabalho. E obrigado a Bom todos. dia a todos. Bom trabalho, Adeus. bom Tchau. dia. Até à próxima.